ler a Bíblia. Já entrou? Graça e paz, boa noite a todos. Você que vai entrando aí nesta live, vai nos dando um joinha aí, vai nos dando um ok. Graça e paz, boa noite. Você que vai entrando aí, Você que vai entrando na nossa live aí, você vai dando um joinha pra nós, vai dando um ok se o som tá bom, se a imagem tá boa aí, vai dando pra gente tá dando uma arrumada aqui, tá bom? Pastor Márcio já chegou aí já. Pai do Senhor, Pastor Márcio, Deus abençoe tua vida, meu querido. Ser bênção hoje. Ser bênção do Senhor Jesus. Vai nos comentando aí, vai dando um comentário aí. Vai falando pra nós aí. Se o som tá bom, se o som tá legal, se a imagem está boa, vai dando um okzinho, vai dando um joinha. Fica sem fundo? Entrou, a Marta acabou de entrar. Marta, graça e paz, Marta. Deus abençoe sua vida, minha querida. Bora lá. Bora lá, já nós vamos começar aí a nossa live aí. Ô pastorzão, dá um ok pra nós aí, comenta aí se tá bom o áudio, pastor. Vê se tá bom aí, se tá pegando bem aqui nós, aqui a câmera. Daniele Ribeiro, Melo, graça e paz, boa noite, minha querida. Obrigado, o som tá ótimo. Obrigadinho, Deus abençoe tua vida. A Raquel, graça e paz, Raquel, Deus abençoe sua vida, Raquel. Obrigado. Glória a Deus. O pessoal tá chegando aí na live aí. Nós marcamos às 9h30, mas nós estávamos fazendo alguns ajustes aqui, meus queridos. Para estar dando uma melhorada no som, na imagem aí. Para fazer algo melhor para vocês, tá bom? Já nós vamos começar, tá, meus amados? Hoje nós vamos falar dos sinais de perigo no casamento. O tema de hoje é os sinais de perigo no casamento. Vai ser coisa maravilhosa. Vai compartilhando aí, ó. Vai chamando o pessoal, dá uma compartilhada aí. Vai compartilhando, você vai nos ajudando aí. A Elaine Rodrigues entrou. Boa noite, minha querida. Graça e paz. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. A Ianca, Pastor Márcio, sejam bem-vindos. A Maria Marta. Minha irmã. Minha cunhada. Deus abençoe sua vida, minha cunhada. Deus abençoe, pastor. Deixa eu arrumar aqui. Preciso compartilhar aqui, não sei como. Vamos lá, como que a gente compartilha aqui. Vamos lá. A gente só tá esperando entrar mais algumas pessoas pra gente já dar início, porque
A gente já tá atrasadinho, né? Um pouco, Um pouco. mas tudo para a glória de Deus. É ao vivo, né? Tudo que é ao vivo. Deixa eu compartilhar aqui, tô tentando achar os seus. Aleluia, glória a Deus. Vai compartilhando aí, vai dando um likezinho, vai chamando mais pessoas aí, vai chamando os seus amigos, em nome de Jesus. A Graciele, a Luciene entrou, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Espero que vocês possam, de fato, se entregarem neste momento, porque vai ser algo muito forte ser falado aqui, tratando de família, sobre vida conjugal. Então Deus tem algo novo, porque o Senhor é aquele que renova as nossas histórias todos os dias, se assim nós decidimos tomar essa posição, né? Tomar esse propósito como um sinal de vida, né? Sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Eu vou compartilhar a minha sala, porque eu não estou achando outra aqui. Mas vai abrindo uma sala aí, vai compartilhando com seus amigos aí, tá? Mas o que os seus amigos comentam na sala que você abre, a gente não vê. A gente só vê o que está direto aqui, tá bom? Pau no capeta, vaso. Pastor Márcio. A Sueli Miranda, nossa líder de casais, né, que nos abraçou quando nós chegamos na Igreja Tempo de Avivamento e que aplicou esse curso para nós, que restaurou o nosso casamento, nós nos permitimos ser tratados, né? Por isso hoje nós estamos aqui, porque Deus usou a vida dessa mulher de Deus e do seu esposo, o presbítero Vanderlei também. Bênção em nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, irmã Sueli. A irmã Raquel ali tá compartilhando ali, ó. Glória a Deus. A Raquel ali tá bombando aí, compartilhando aí. Glória a Deus pela tua vida, minha querida. Glória a Deus pela tua vida. A minha cunhada G. Reis entrou. Vamos lá, né? Vamos lá então, meus queridos. Vamos começar. Vamos para a palavra do Senhor. Vamos para o estudo, o ensino da palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida também. Porque primeiramente vai nos ensinar. Verdade. E depois vai ensinar vocês. Amém, queridos? O tema de hoje é os sinais de perigo no casamento. Né? Os sinais de perigos no casamento. Nós sabemos que num semáforo existe as cores, né? Verde, amarelo e vermelho, né? Isso. E tem muitos casais que estão já no vermelho, né? Estão no perigo, estão no vermelho. Então vamos lá, meus queridos. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 19, verso 6. Mateus, capítulo 19, verso 6, vai dizer assim: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Isto é uma pergunta, meus queridos. Isto é uma pergunta. E esta pergunta, meus amados, foi feita a Jesus, tendo em vista o divórcio, porque eles queriam indagar Jesus e perguntando a ele se era lícito, né, se divorciar. É muito comum nos dias de hoje. O divórcio tem sido o resultado do fracasso administrativo em muitos lar. Graça e paz, Éder. Deus abençoe tua vida. O que nós temos visto, meus amados? Os cônjuges, o casal,
não têm conseguido administrar os seus lares e têm entrado num fracasso. E nos dias de hoje, isso está sendo comum dentro do relacionamento. Isso está sendo comum nas famílias brasileiras. Isso está sendo comum na sociedade. Porque as pessoas não têm tido resultado e não têm tido êxito em seu casamento. Não é a falta de amor, meus queridos, que destrói um casamento, mas sim a falta de cuidado. Meus queridos, não é a falta de amor, é a falta de cuidado. Eu tinha 3 anos de casado juntamente com a minha esposa. Nós estávamos na lua de mel. E não era a falta de amor, era a falta de cuidado. Porque eu não estava cuidando dela direito e nós chegamos a um ponto que nós chegamos a nos separar. Por quê? Porque eu não estava dando a devida atenção que ela merecia. Tinha amor, mas eu deixei de lado o cuidado que eu tinha, que era para mim ter com a minha esposa. Então nós chegamos a um ponto de nós se separarmos. Então, não é a falta de amor que destrói o casamento, mas é o cuidado que você tem com o seu cônjuge. Qual é o cuidado? Uma atenção, um elogio, né? Levá-la para passear, momentos felizes, momentos em família. E às vezes nós deixamos de lado esses momentos e não temos cuidado do nosso relacionamento. Tudo aquilo que você não investir tempo em dedicação e cuidado, fatalmente perderá. Então, meus queridos, se você não investir tempo no seu casamento, na sua vida conjugal, você não ter dedicação na sua vida conjugal, fatalmente você vai perder o seu cônjuge, o seu marido. Você vai perder a sua esposa. Se você não dedicar e não investir tempo no seu parceiro. E que nós temos visto hoje, muitos casais não têm investido tempo em seus parceiros. Muitos casais não têm dedicado cuidado em seus parceiros. Estão deixando ir ao fracasso. Não sabe administrar direito a sua vida conjugal. E fatalmente você irá perder o seu cônjuge. Você irá perder a sua esposa. Você irá perder o seu marido. Por quê? Porque você não tem se dedicado a ele. Você não tem se dedicado em cuidar do seu esposo. Você não tem cuidado de se dedicar à sua esposa. Você não tem cuidado em se dedicar aos seus filhos. Não tem cuidado dos seus filhos. Tem deixado os seus filhos relaxadamente. Não tem cuidado do teu esposo. Tem deixado ele relaxadamente. E o esposo não tem cuidado da esposa e tem deixado ela relaxadamente. Então isso vai vir e vai destruir o seu casamento. E o seu casamento, ele pode chegar a um outro caminho. Ele pode tomar uma outra direção. O teu caminho, ele pode tomar outro sentido, né? Há um momento em que o cônjuge, depois de tanto tentar manter, né, tanto tentar mudar ou agradar o outro, ele se cansa. Ele desiste. Então, de tanto ele bater na tecla, vamos dizer assim, de tanto ele ficar batendo na tecla, vai chegar uma hora que ele vai cansar. Vai chegar uma hora que ele vai desistir do seu relacionamento conjugal. Eu posso, marido? Pode, amor. Pode. Fica à vontade. Graças a Pai de novo, pessoal. Tem bastante gente entrando aqui na sala, né? O Paulo Ricardo, a Luciene, a Vanete, a Andressa, tem um monte de gente, sejam bem-vindos, né? O tema de hoje é... Fala, Sinais de perigos no casamento. Amém? E o versículo principal aqui que foi exposto essa noite foi lá em Mateus.
E quando eu observo esse versículo que vai falar, né, a parte B, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo. Aí eu paro e analiso e eu volto um pouco mais atrás quando o profeta Malaquias, o homem de Deus, ele vem com a mensagem da parte de Deus para o povo e diz assim, que vai dizer assim, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Então, isso é algo que não está no coração de Deus. Não está no coração de Deus o divórcio. Não está. Não adianta, não está. E aí, em outras traduções, nesse versículo de Malaquias, vai dizer assim que eu, Senhor, repudio o divórcio. Ou seja, quando eu falo eu odeio, né, o divórcio, eu estou trazendo isso para o lado legal. Né? Eu vou no cartório, se eu quiser me separar, eu vou lá e me separo. Mas quando o Senhor, o nosso Deus, ele diz eu repudio, é algo espiritual. Ou quer dizer, é uma ligação que nós temos, uma conexão que o casal ele tem, que vai muito além do que corpo físico. Tem conexões de alma. E as pessoas têm que entender que para tomar decisões que acarretam ao caminho de separação, de divórcio, o Senhor ele nos dá várias oportunidades, nos permite nós aprendermos muitas situações com pessoas, com os nossos pais, com os nossos avós ou outras pessoas, para nos mostrar que nós temos que ter uma vida contínua de lutas, de batalhas, conosco mesmo. Primeiramente não é com o nosso cônjuge, é conosco mesmo, com a nossa própria pessoa. Porque as nossas maiores guerras não é com o outro, é conosco. Então a nossa mente começa a trabalhar para um caminho de divórcio, mas se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, ele vai nos ensinar e vai nos mostrar que não é algo que está no coração de Deus o divórcio. Porque nós nos tornamos uma unidade quando nos casamos. Nós estamos numa unidade, assim como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos um. Então que nós venhamos ter na nossa mente, no nosso coração e nas nossas decisões, que na sociedade, que a sociedade nos apresenta que nós podemos, porque somos novos às vezes, porque temos uma dependência, porque estamos trabalhando, temos uma vida financeira bem definida e às vezes eu quero. Porque eu tenho nessa condição, né? Isentamos aí, porque é algo muito profundo, ao divórcio, que tem itens, situações, mulher que está debaixo de um jugo, que o marido bate somente, vive oprimindo a mulher, ou vice-versa nos dias de hoje. Então, assim, há algo mais profundo, mas entendam que dentro do casamento ele é muito mais espiritual do que carnal. O carnal é o presente que Deus deixa para nós. Né? É um presente que o Senhor ele deixa como marido e mulher, mas há algo que vai muito além do carnal, é o espiritual, e é isso que nós temos que dar a importância, a devida valia daquilo que Jesus ele nos ensinou, né? E dentro desse caminho, nós vamos citar aqui algumas brechas, algumas lacunas que nós permitimos que se abra para trazer nesse caminho que vai gerar morte, que vai se estender para a separação e o divórcio. Se você que está aí do outro lado, você é noivo, você namora, eu quero dizer primeiramente para vocês, se alicerçam na palavra, se firmam na verdade, que é a palavra de Deus, para que quando vocês entrar no matrimônio, você tenha a certeza, convicção de que é isso que vocês querem e lutar pelo casamento de vocês, porque são duas pessoas imperfeitas que entram numa unidade para se completarem e se ajustarem. Então, vamos falar um desses primeiros itens? Amém, filha, fica à vontade. Então vamos lá, já que é comunicação e mulher é uma pessoa que fala muito, só que a comunicação ela vai muito mais além do que somente falar. A comunicação tem faltado nos dias de hoje no casamento. As pessoas, eles passam um tipo de comunicação que é muito vazio. Quando nós passamos um processo no nosso casamento, como foi exposto aqui essa noite, que acarretou a separação, foi a falta de comunicação. Por que a falta de comunicação? Porque só falava assim, filha, eu vou em tal lugar. Não tinha uma comunicação olho a olho. Olha, eu vou estar em tal lugar com tal pessoa. Nós temos que ser claro nas informações que queremos passar.
Por que isso tem nos faltado a comunicação? A maneira que você diz as coisas é tão importante quanto o que você diz. A maneira, a forma, a tonalidade da sua voz. Às vezes você está alterado e você vai falar com o outro de uma forma que ele vai receber agressivamente, que vai incitar a ira do outro por causa da tonalidade da voz, da altura da voz, da forma que se expressa. E vai dizer assim, a comunicação não é falar ou avisar, é conversar, dialogar, conhecer o outro. Tudo se resolve com um diálogo. Isso não é só na vida conjugal, é no trabalho, é na família, é no convívio social e principalmente sim no casamento. Quando o diálogo acaba o relacionamento, um se torna estranho com o outro, os desentendimentos são constantes e a vida do outro não interessa mais. Você vê que é uma escala, que é algo que vai vindo desmoronando. A partir do momento que eu não tenho uma comunicação sarada com o meu cônjuge, eu vou ferindo alguns princípios. Quais são esses princípios? De conhecer o outro. Aí eu vou para a palavra de Deus que vai dizer, né, que houve um momento que a comunicação entre Adão e Eva foi falho. Por quê? Porque quando Adão ele não investiu o tempo necessário, quando Adão não investiu uma comunicação sarada, investidora sobre a vida de Eva, ela deu atenção à serpente. Ela ouviu outras vozes, ou seja, quando dentro da minha casa eu não tenho um cônjuge que investe numa comunicação sadia, que mostra os sonhos que querem ter, os projetos que quer realizar, um líder, o homem sendo líder no seu papel, ele dá uma direção para a esposa e para os filhos, da onde quer chegar, da onde quer levar a sua família, a sua casa. O que acontece? A mulher, ela começa a dar atenção a outras vozes. E esse é o problema, quando eu começo a ouvir a outras pessoas aquilo que eu queria ouvir do meu cônjuge, do meu marido. Verdade. Nós temos que estar atento a isso. Só que para nós termos essa comunicação sarada, nós temos que ter um relacionamento também com Deus, porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer relacionamento. Quando você vê no princípio, Ele vinha todos os dias, toda tarde a falar com Adão, ou seja, ele quer esse contato diário com a gente. Quando nós entendermos exatamente o que é essa comunicação sarada junto com, primeiramente com Deus, nós vamos entender e ter uma comunicação, um diálogo sarado, de investir no outro. Sabe aquele dito popular ou aquela frasezinha que fala que o jardim do outro é sempre mais bonito? A comunicação, ela começa pelo que eu vejo. Verdade. Nós tratamos aqui na aula anterior sobre a autoimagem e a autoestima. A forma que eu falo vai diretamente afetar a autoimagem e a autoestima do outro. E até mesmo a nossa própria autoimagem e autoestima. Então nós temos que estar atento a isso. A comunicação, ela tem que ser clara, ela tem que ser direta, não tem que ser reservada para outro momento, isentando aqui, no momento que o diálogo está caloroso demais, para resolver alguma situação, estão batendo muito de frente, aí a própria palavra vai dizer, olha, não irás para não pecar. Ou seja, quando eu estou incitando a ira do outro, eu estou fazendo com que o pecado, ele entre no nosso matrimônio. Então feche todas as brechas com a comunicação sarada, com a comunicação direta, com a comunicação que vai trazer frutos e não trazer a morte. Então que nós venhamos nos posicionar, porque Deus ainda está falando com a sua igreja, Deus ainda fala com os casais, Deus ainda fala comigo e com você. Esteja disposto, homem e mulher, marido e esposa, filhos, de se posicionarem. Se encontre com Cristo de fato no relacionamento sadio, para que o seu casamento seja bem-aventurado, em nome de Jesus. Para que o casamento não venha a ser destruído, né? O seu casamento não venha entrar numa falência. Né? Amós capítulo 3, verso 3 vai dizer, né? Como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Se eu não tiver um acordo com a minha esposa, como que eu vou andar junto com ela? Né? E a comunicação, ela é essencial, né, para o casamento. Ela é essencial para o seu relacionamento conjugal. Não tem como você não ter essa comunicação. Quando essa comunicação vai acabando, o relacionamento também ele vai
para um caminho diferente, né? Mas só que nós temos que o quê? Nós temos que melhorar essa comunicação. Como nós temos que melhorar essa comunicação? Nós temos que aprender a ouvir. Nós temos que aprender a respeitar a opinião do outro. Eu tenho que aprender a ouvir a minha esposa. E ela tem que aprender a me ouvir. E eu tenho que respeitar a opinião dela. E ela tem que respeitar a minha opinião. Então isso é através do quê? É através da comunicação e do diálogo. E o que tem acontecido? Muitos casais não têm tido esse diálogo. Muitos casais não têm tido essa comunicação. Muitos casais não têm ouvido, não têm parado o seu cônjuge, parado para ouvir o seu cônjuge. E não têm respeitado a sua opinião. A opinião dele, o que ele falou está falado e pronto, acabou. Ele bate o pé e fala aí, é isso e pronto. Mas não, então nós temos que melhorar a nossa comunicação. Nós temos que responder com maturidade, temos que ter maturidade quando nós vamos falar. Não é palavras com agressões, não é verbalizar com agressão, mas sim nós temos maturidade. Tem muitos homens que são imaturos e tem muitas mulheres que são imaturas também. Quando ela vai falar com o seu esposo, ela não tem maturidade suficiente de verbalizar aquilo que ela quer passar para ele. E vice-versa, o homem também. Ele fala com agressão. Ele verbalmente, ele solta a sua voz, as palavras com agressão para atingir o seu cônjuge. Automaticamente, meus queridos, você está se ferindo. Automaticamente você está se machucando. Porque vocês são o quê? Uma só carne. Vocês são feituras de Deus. Então você está se ferindo. Né? Nós temos que trabalhar as diferenças. Né? Procurar um consenso, meus amados. Então nós falamos o quê? De uma comunicação verbal. Posso falar um versículo? Pode falar. Tem um versículo muito interessante no livro de Salmos 116:1 que vai dizer assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aí sabe o que eu entendo com isso? Que como nós conhecemos a palavra de Deus, que toda ovelha vai saber o som da sua voz. Querido, Verdade. quando você não tem uma comunicação sadia com o seu cônjuge, você não reconhece mais a voz do seu amado. Quando ele te chama, você não reconhece. E vice-versa, você tem que ter a sua audição bem atenta para a voz do seu amado. O seu amado está chamando. O seu amado está chamando. E quem é o seu amado? É Jesus. Se você não ouve a voz do seu cônjuge, como você vai ouvir a voz de Jesus? Que ele é o seu amado. Não tem como você ouvir a voz de Jesus. Se a voz de Jesus ela é suave, a voz de Jesus ela é calma. Então, para você ouvir a voz do seu amado, que é o seu esposo, vocês têm que ser calmos e suaves. Então nós falamos, meus queridos, de uma comunicação verbal. E nós vamos falar agora de uma comunicação não verbal, que é a intimidade sexual. A intimidade sexual, ela sim, ela tem uma comunicação não verbal e também tem uma comunicação verbal. Então, eu quero explicar para vocês que intimidade sexual não é fazer sexo. Veja bem, intimidade sexual não é fazer sexo. Intimidade sexual é um ligamento que une duas pessoas. É quando eu construo juntamente com o meu cônjuge tudo aquilo que ele deseja durante o relacionamento sexual. Então, intimidade sexual é aquilo que eu construo com o meu cônjuge, é o que eu construo com a minha esposa. Tudo aquilo que ela deseja e tudo aquilo que eu desejo durante o relacionamento sexual. Meus queridos, o que tem acontecido? O que tem acontecido? Muitos casais, eles têm quebrado esse ligamento que une duas pessoas. Esse ligamento que une duas pessoas, ele vai muito além do que nós imaginamos.
Porque quando nós temos a intimidade sexual, nós estamos falando do encontro sexual entre o homem e a mulher, ele vai muito além. Porque nós temos uma ligação sanguínea no ato sexual. E as pessoas estão quebrando essa ligação do ato sexual. Está quebrando essa intimidade sexual. E está destruindo aquilo que foi construído juntamente com o seu cônjuge. E isso tem levado aos casamentos irem declinando, porque tem deixado de construir juntamente com o seu cônjuge aquilo que ele construiu lá atrás durante o seu relacionamento sexual. Então tem destruído, tem quebrado, tem levado o seu relacionamento, a sua intimidade sexual para outros caminhos. Casais extraordinários, ele constrói juntos. Veja bem, pega essa. Casais extraordinários, eles constroem juntos. Eles não destroem. O que tem acontecido? Muitos casais, com o passar do tempo, têm perdido o desejo sexual. Em poucas palavras, têm perdido o tesão. Não tem mais desejo pela sua esposa. Não tem mais desejo pelo seu marido. Então, casais extraordinários constroem juntos. Eles têm desejo um pelo outro. Eles sentem tesão um pelo outro. O que isso tem acarretado para os cônjuges, meu irmão? Tem trazido esfriamento dentro do relacionamento. Tem trazido falta de apetite sexual um pelo outro. Tem trazido afastamento de um pelo outro. Meus queridos, nós temos que construir. Nós não temos que destruir o nosso relacionamento sexual, a nossa vida íntima. Nós temos que construir, meus amados. Então a intimidade, ela traz a aproximação, né? E toda a aproximação vai trazer o quê? Vai trazer comunicação. Porque a comunicação vai gerar conhecimento. Quando eu falo para o meu cônjuge o que eu sinto na minha intimidade com ele. Vocês estão entendendo nesta noite, meus amados? Então, a intimidade, ela traz aproximação. Toda a aproximação vai trazer o quê? Comunicação. Porque a comunicação vai gerar um conhecimento quando eu falo que sinto. E o que vai gerar nesse conhecimento? Quando eu sinto? Vai gerar amor, carinho, afagos, amizade, paixão e etc, etc. Só sentimento bom, né? Vai gerar só sentimentos bons, vai gerar só sentimentos maravilhosos. Mas que muitos casais têm feito? Têm destruído. Têm acabado com esses sentimentos bons. Têm acabado com o amor, têm acabado com o carinho, têm acabado com afagos, têm acabado com a amizade, têm acabado com a paixão. Meus queridos, nós temos visto casais vivendo de aparência dentro de casa. Não tem mais intimidade sexual. O marido não tem mais desejo pela mulher, a mulher não tem mais desejo pelo marido. Deitam na sua cama e um fica para um lado, um fica para o outro. Tem destruído, trazido a destruição. Tem acabado com todos esses sentimentos bons. Eu quero dizer para você nesta noite, você tem que construir. Se o seu casamento está assim, se o seu casamento está declinando, ele está chegando nesse perigo, você tem que construir com o seu esposo novamente. Você tem que descobrir novos caminhos. Você tem que descobrir novos sentidos para a sua vida íntima. Você tem que descobrir juntamente com o seu esposo. Porque a intimidade, meus queridos, vai gerar identidade. A intimidade, ela vai gerar cumplicidade. E tudo isso é construído o quê? Juntos. Mas o que tem acontecido?
Casais perdendo a identidade. Casais perdendo a cumplicidade. Isso tem acabado. Isso tem destruído. Isso tem levado o casamento para o fundo do poço. Quando a gente entra num assunto que é profundo, né? Nós estamos falando aqui de situações que está colocando o seu casamento em risco. Quantos hoje poderiam estar tendo essa oportunidade de se assentar aqui e aprender um pouquinho? Porque estão passando um período de crises no casamento. Pessoas que não estão conseguindo ficar no mesmo ambiente em tempos de isolamento porque não conseguem ter uma comunicação com o outro, aonde não consegue ouvir a voz do seu amado, aonde tem uma intimidade sexual totalmente fria, aonde mulheres, né, se o homem não tiver essa sensibilidade, ele fere a mulher, ele machuca os sentimentos da mulher. Querido, eu entendo que se não há um ajuntamento com um sentimento recíproco entre os dois, sabe o que eu vejo dentro dessa intimidade sexual? O abuso. Seja do homem, tanto do homem quanto da mulher. Porque às vezes a mulher ela não assume o seu papel e o homem vai buscar algumas distrações fora. O homem não assume o seu papel de líder, não consegue investir na sua esposa, a mulher vai dar ouvido fora. E eu não estou falando aqui para um povo que já está classificado a colher esse tipo de fruto, que é o ímpio, o que no mundo já vive e come da sua sujeira. Eu estou falando de pessoas que têm o conhecimento da palavra de Deus, que faz parte de um corpo de Cristo, não somente o povo que está abaixo ouvindo, mas pessoas de altares. E aí nós vemos casamento atrás de casamento, hoje eu caso, hoje eu amo, amanhã eu desfaço, caso de novo. Querido, Deus abomina o divórcio, Deus repudia. Ele não repudia eu e você, mas as nossas escolhas e as nossas decisões. Querido, começa a ter um tempo de intimidade, primeiramente com Deus. Foi tratado aqui sobre a intimidade conjugal. Como você tem levado isso? Venha levar isso a sério. Mulheres e homens que estão convivendo dentro de casa com um tipo de estranheza, de uma amizade que não está contribuindo para o seu relacionamento sexual. Homens que são grossos, agressivos, machucando a sua esposa, ou seja, ferindo a sua própria carne, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, primeiro lá em Adão, que a mulher é ossos do meu ossos, dos ossos, ou seja, Adão estava dizendo, eu sou uma com você. E depois vem no Novo Testamento a palavra falar que o homem tem que cuidar da mulher com uma parte mais frágil, e que mulher respeite ao seu marido. O que tem acontecido nesses tempos, querido, no período de 9 anos que nós cuidamos de famílias, de casal, o quanto que nós temos ouvido disso, casais que vivem de aparência, casais de rede social, que parece que tá tudo bem, tudo bonitinho, só coloca foto no Facebook, no status do WhatsApp, mas dentro da sua casa estão corrompidos, não tem comunicação, não tem uma intimidade sexual sarada. É feridos, é um machucando o outro. E sabe o que isso vem acarretando, trazendo, que é o próximo tópico, que é a indiferença. Querido, quantas pessoas dentro da igreja que dizem conhecer a palavra de Deus têm vivido com a indiferença? E sabe aonde eu vou? Pegar como exemplo que não é na vida conjugal, mas como igreja estão se comportando, é no bom samaritano. Pessoas que estavam vindo do templo, pessoas que estavam ali adorando ao Senhor, uma pessoa que estava ali, o sacerdote que foi levar uma palavra, mas quando passou pelaquele que estava caído, tratou com indiferença. Sabe o que eu vejo, querido? Que o contrário de amor não é ódio, o contrário do amor é a indiferença. Porque a indiferença trata o outro como uma qualquer, não tem empatia, mas apatia, não liga para o que o outro está vivendo. E nós estamos vivendo num tempo em que se o outro está morrendo, se o outro casamento está se desfazendo, não me interessa, o que importa é o meu. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Você foi levantado dentro de um matrimônio para evangelizar outros casais, outras famílias.
Não tenha esse senso de ingratidão. Se o Senhor está realizando a sua vida como casal, seja você um instrumento, uma ferramenta para poder ajudar outras famílias. Sabe o que a indiferença ela é? É uma pessoa que não demonstra, essa pessoa que trata o outro, o seu cônjuge, com indiferença, ele não demonstra preocupação, se comporta de forma indiferente diante de algo ou de alguém, tem ausência de interesse, falta de consideração, é indiferente pelos sentimentos do outro, tem a incapacidade para responder atividade junto com o outro. Querido, isso é forte demais. A indiferença se manifesta quando uma pessoa trata a outra como se não existe. Agora eu quero trazer algo aqui. Se a palavra do Senhor diz que quando eu entro nesse matrimônio eu sou um com o meu cônjuge, com o meu marido, como eu vou estar dentro de um ambiente, dentro de um casamento e tratar o outro como se ele não existisse? Você está vivendo na independência de quem? Você está servindo a quem? Verdade. Querido, quando nós entramos dentro do matrimônio, é saber que nós não entramos para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Nós não estamos para nos servir, mas para servir ao outro. Muito casamento já entrou a indiferença e o caminho dessa indiferença é a morte. Ou seja, é a separação, é o divórcio, é o adultério, é a traição. Porque, querido, você tratar o outro com indiferença, o sentimento que nasce naquele que está sendo tratado assim, é de vazio. Invisível, né? De invisível, como se não existisse, como se não tivesse valor. E eu quero falar para você, se Deus falou que você tem valor, quem é o homem para dizer que você não tem? Aí quando eu vou tratar sobre indiferença, eu encontrei aqui, querido, três tópicos. Por quê? Porque a indiferença é a indiferença que mata, é a indiferença que mata os relacionamentos conjugais. É a indiferença, presta atenção. Eu quero que você preste atenção agora. É a indiferença que mata os relacionamentos conjugal. É a indiferença que destrói a amizade conjugal. É a indiferença que rouba os sentimentos das pessoas dentro do matrimônio. Você prestou atenção nessas três palavras que deixam bem claro que é matar, destruir e roubar. E aí eu vou para a palavra de Deus, lá no livro que segundo escreveu João, no capítulo 10, verso 10, e que vai dizer que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então que sentimento de indiferença é essa? Vem de quem? Se não for do maligno. Se não for daquele que quer trazer divisão, trazer contenda. Querido, tenta entender que o inimigo ele não pode ter poder se eu não der poder para que ele se manifeste dentro do meu casamento. Eu tenho poder na boca, da língua, para declarar que na minha casa ele não tem poder, que a indiferença já caiu por terra, que o adultério já caiu por terra, que a traição já caiu por terra. Sabe por que as coisas têm fluído dentro dos casamentos de uma forma negativa? Muitas vezes isso tem ocorrido porque eu tenho declarado com a minha própria boca. Eu dizendo, o meu marido, eu não aguento ele, eu falo para ele assim, vai embora e arruma outra. Você não presta. Então você está colhendo aquilo que você declarou com a sua própria boca. Mas como nós dissemos na aula anterior, querido, Deus criou o homem e a mulher, mas quem criou a esposa foi o homem, ou seja, o marido, a esposa saiu de dentro do marido. Nós devemos ter essa certeza e declarar com a nossa boca a vida aonde a sociedade está dizendo que a morte chegou. Enquanto as pesquisas relatam que há um número altíssimo de divórcio, você declara que você ainda acredita que o divórcio não chegará na minha tenda. Assim como a morte não vai chegar, a traição, o adultério não vai chegar, porque eu entendo, com a palavra de Deus ela diz que o repúdio, Deus ele abomina, ele não aceita o divórcio, ele repudia.
Então é tempo de nós começarmos a apresentar a nossa casa com os seus altares estabelecidos, homens, líderes, cabeças que levantam altar em casa. Sabe por quê? Porque nós temos visto hoje as igrejas tão fracas. É um extrato de como está a família na terra. Se as igrejas hoje muitas vezes está desalinhada com os propósitos às vezes divinos, é porque a família está saindo do propósito divino. Só que eu declaro como boca na terra, na minha casa, como igreja, que sou dentro da minha casa, não é fora dela, não é na frente de uma live que eu vou declarar que eu sou. Isso eu falo na minha intimidade, quando nós fazemos um devocional dentro da nossa casa. Que nós declaramos os altares estabelecidos e levantados. Como Malaquias, ele falava que havia pecado. Nós apresentamos uma oferta onde ninguém está vendo, somente Deus e nós. Então que nós venhamos viver essa verdade, querido. Viver essa verdade, por mais difícil que seja. É tempos difíceis, são. É difícil nós entendermos o outro, mas eu quero dizer, não foi Deus que escolheu, foi você que escolheu o seu cônjuge para estar do seu lado. Então o que você tem que fazer é orar para que ele venha mudar, para que ela venha mudar, para que venha se posicionar diante de Deus. Nós temos visto homens fracos, né? Fracos. Homens fracos, homens se omitindo ao seu papel, né? Que nós já falamos na aula anterior, né? Na ministração anterior. Então o homem não tem tomado a posição como cabeça, né? Então a igreja está fraca porque tem homens fracos. Homens que têm deixado o seu papel como cabeça dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, e deixado a mulher ser o cabeça e não ele o cabeça, né? Tem trocado os papéis aí. Então nós temos visto muitos ministérios, muitas igrejas fracas, porque o homem tem sido omisso, ele tem sido fraco, né, meus queridos? E agora, meus queridos, nós vamos falar sobre mais um tópico, que é a rotina. É a procrastinação. Quantos casais têm entrado na procrastinação? Quantos casais têm entrado na rotina? Rotina é quando o relacionamento ganha forma de ser o mesmo todo o dia. Rotina é quando o relacionamento ganha forma de ser o mesmo todos os dias. Entra ano, sai ano e sempre a mesma coisa. Não tem novidade. É do trabalho para casa, é da casa para a igreja. É da igreja para casa e da casa para o trabalho. É do trabalho para casa e da casa para a igreja. Entra ano e sai ano, está a mesma coisa. A mesma coisa. Tem entrado numa rotina, numa procrastinação. Tem entrado num círculo vicioso. O relacionamento tem entrado num círculo vicioso. Não tem trazido coisas novas para dentro do relacionamento, né? Não há surpresas dentro do relacionamento. Não há nada de novo dentro do relacionamento. Não há envolvimento romântico. Entrou numa rotina. Não traz mais uma rosa para a esposa. Não leva ela mais para passear, né? Não surpreende ela com mais nada. A esposa não surpreende, né? Com a lingerie nova. A esposa não surpreende, né? O marido com a roupa íntima nova, com uma lingerie nova, né? Não tem nada novo. Está sempre a mesma coisa. Você chega no trabalho, chega em casa, está a mesma coisa. Está o que? Na procrastinação, está na rotina. Não tem mudado nada. Vai para a intimidade sexual e não tem nada de novo. Não tem uma roupinha bonita, né? Não tem um baby dollzinho lindo, não tem uma parte íntima bacana, uma parte íntima top. Isso tanto a mulher quanto o homem. Sim, também, né? O homem também. Tem que saber se arrumar também. Vai deitar, vai dormir na hora da sua intimidade sexual. Né? Não passa um creme, não passa um perfume, né? Não se arruma, né? Vai de qualquer jeito, porque eu casei e vamos que vamos nessa rotina mesmo, né? Toma o seu banho,
não se prepara, tem que ter uma preparação, meus queridos. Porque senão o casamento ele entra nessa rotina, nesse cotidiano, nessas coisas, não tem coisas novas. Né? Tem marido que não toma nenhum banho mais com a sua esposa. Né? Já economiza água, também, né? Toma banho junto. Já dá uma economizadinha na água aí, né? Na energia também, toma um banho junto. Sabe, não tem trazido coisas novas para dentro do relacionamento. Tem procrastinado, tem ficado na mesma, né? Não tem envolvido, não tem preparado o ambiente, né? Não tem preparado o seu leito, a mulher não tem preparado o seu leito, o homem não tem preparado o seu leito ali para você deitar com a sua princesa, com a sua rainha. Está chegando num ponto, né, que tá normal isso, né? E como nós devemos sair, né? Como nós devemos sair dessa procrastinação? Como nós devemos sair desta rotina, né? Como nós devemos sair? Nós temos que o quê? Nós temos que levar a nossa esposa para jantar fora. Nós temos que levar nossas esposas para passear, né? Nós temos que levar a nossa esposa para fazer algo diferente. Né? Nós temos que preparar alguma surpresa para ela, né? Algo agradável para o seu cônjuge, para a sua esposa. Quando eu falo surpresa, irmãos, é surpresa, não é ela saber não. Sabe? É você preparar algo para ela que ela venha se surpreender para sair dessa procrastinação, para sair dessa rotina. Né? Não é para ficar na mesmice, né? Tem pessoas, eu tenho certeza, que tem filhos, deixa o filho com os avós um dia, né? Deixa os filhos com a tia, manda para a tia passear e vai sair dessa rotina. Né? Leva a sua esposa para tomar um sorvete na praça, né? Para comer um pastel, né? Na barraca de pastel. Tem muitos casais que não faz isso mais, que não leva a sua esposa para uma barraca de pastel para comer um pastel, não leva a sua esposa na sorveteria para chupar um sorvete, está na procrastinação, só fica dentro de casa, não sai para nada, né? Está numa rotina do trabalho para casa, da casa para a igreja, não sai disso, só fica nessa mesmice. Né? Às vezes a mulher quer sair e o homem não quer. Às vezes o homem quer sair e a mulher não quer. Não, fala assim, não, vamos ficar aqui dentro de casa mesmo. Meus queridos, tem que sair dessa rotina. Essa rotina tem matado casamentos. Essa procrastinação tem destruído relacionamentos. Porque está tudo bem. Está acomodado. Né? Se acomodou. Pessoa se acomoda. Muitos casais têm se acomodado na sua casa. E essa vida de procrastinação, de rotina, ela vai cair no hábito tão grande que o homem, se no caso for o homem nessa procrastinação, ele pode levar a família a um enfado e não seguir aos caminhos e aos princípios cristãos. Por quê? Porque não vê nele um homem vencedor. Um homem que luta por novos objetivos, por novas propostas, novos projetos, porque vai errando sempre na mesma coisa. Aí a mulher vai lá e avisa, olha, não faz assim porque você já fez e não deu certo. E ele não dá ouvido, aí nós vamos dar uma comunicação, que não é sarada, não é uma comunicação direta, aí vai. As comunicações de suave, ela vai aumentando-se o tom, aí desse tom, essa comunicação começa as agressões verbais. Aí começa o uso da intimidade sexual como troca de preço, eu só vou fazer se você fazer isso, né? Tem um valor a intimidade sexual, a mulher tem muito disso, de impor essa situação, e isso tá fora da palavra de Deus, ok? Porque aquilo que o Senhor, ele permitiu que acontecesse após o casamento, isso é pra vida e não para ser cobrado. Você está se prostituindo mesmo sendo casada, você cobrando um valor para trocas de moeda, isso não existe. Entenda isso, mulheres. E automaticamente, mas o quê? A mulher ela vai refletir o que o marido está muitas vezes apresentando.
Se o marido ele não se posiciona, ele fica errando sempre nas mesmas coisas, a mulher vai ter esse ciclo vicioso de ficar brigando com ele porque ele vai errando as mesmas coisas, vai ensinando de um modo errado, gerando dentro dos filhos um legado que é totalmente de fraqueza, de imperfeições, de busca, né, de querer conquistar coisas maiores, entendeu? Então assim, nós temos que nos posicionar nisso. Né? O Senhor, a palavra do Senhor vai dizer assim que há um novo do Senhor todos os dias, a palavra do Senhor se renova, a nossa história se renova, há novos céus e nova terra esperando por nós. Então espera aí, eu não posso viver numa vida de ciclo vicioso, errando nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. O Senhor nos ensina todos os dias a viver o novo de Deus. Então é tempo de, como casal, nós sabermos investir no outro, nós apreciarmos o outro, nós sermos brando no falar com o outro, porque a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios, capítulo 15, verso 23, que o homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra a seu tempo, quão boa é, há um tempo certo de você falar. Se o ambiente está tão tenso, aguarda, porque há o momento certo de falar. Se é que nem na criação de filho, quando o pai ou a mãe chama atenção, aí o outro vem e entra, não, você não pode falar assim na frente dos filhos, isso está errado. Há um momento certo. Querido, se você não consegue entender o seu relacionamento, se você não consegue, você está vendo que você está na rotina, eu te aconselho, leia o livro de Provérbios, que é de fácil entendimento, e nele você vai ter muita sabedoria e conhecimento. Então, entra nessa verdade. Não é apenas uma live aqui, nós estamos querendo mover você a um desafio, a desafiar vocês a mudar o seu casamento, a elevar o seu casamento. Sabe, isso aqui não são palavras vazias. Se você usar ela ao seu favor, vai gerar frutos de vida. Vai aumentar o relacionamento sexual. Ele vai aumentar no desenvolvimento da comunicação. Vai trazer luz para o casamento e para a família de vocês. Pessoas vão começar a ver que é algo diferente. E não é porque vocês estão falando, mas é porque vocês estão se apresentando de uma forma diferente. Aproveita essa oportunidade que você está junto aí e começa a olhar, olha para sua esposa, olha para o seu marido e começa a olhar e falar assim, olha, me perdoa. Às vezes o que tem te faltado a isso é, olha, me perdoa, porque faz tempo que eu não te elogio, faz tempo que eu não falo para você, olha, continue nesse caminho que a gente vai dar certo. Verdade. Estamos faltando isso muitas vezes. Tem muitos casamentos que estão na procrastinação porque o marido não fala mais, né? Eu te amo, né? Não fala mais que ela é linda, que ela é maravilhosa. Né? Não diz mais nada, né? Se calou, né? Então tem entrado numa rotina tremenda. É o que o pastor Márcio acabou de falar aqui. A sarça vai pegar fogo. Quando você elogia, você pode acreditar que o fogo do altar, ele não vai cessar. Não vai cessar. Então tudo que você está ouvindo agora, que você ouviu nos encontros anteriores, coloque em prática. Coloque em prática, porque eu tenho certeza. Eu não estou falando algo que eu não vivi. Nós estamos ensinando porque nós estudamos, porque né, a gente temos aí certificados, currículos para isso, mas sabe o que mais nos ensinou na vida? Foi a vivência daquilo que nós aprendemos. Experiência, né? As experiências que passamos, que nós aprendemos, como a palavra do Senhor, ele diz, olha, que os mais velhos ensinem as mais novas a amar o seu marido. Amor não é sentimento, é decisão, é escolha. Se hoje você falar, eu não amo mais o seu marido, é porque você está declarando com a sua boca. Então é tempo de renovar a sua mente e começar a declarar, eu amo meu marido. Ele está mudando em nome de Jesus. Eu vejo ele nos levando para um destino e para um propósito que está no mesmo propósito divino. Verdade. Viva essa verdade. Começa a declarar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu celeiro, que a morte não chegará. Não adianta você pedir, como temos aqui os pastor Márcio, o presbítero Vanderlei, que foram nossos líderes no Ministério de Casais, e outros demais pastores que têm entrado, que têm falado conosco, e que sabem da chamada a qual nós temos.
Não adianta pedir para ninguém orar. Podem orar, mas se você não mudar essa rotina de hábito vicioso, fazendo a mesma coisa, como que você quer mudança? O que adianta o outro orar? O casamento não vai mudar, né? Não vai mudar. A atitude tem que partir de mim. Para o meu casamento mudar, tem que partir de mim a atitude. Tem que partir de mim e da minha esposa. O outro vai interceder, mas a atitude tem que partir de mim. Para nós sairmos dessa procrastinação, dessa rotina, né, no meu casamento mudar, tem que partir de mim. Tem que partir de você que está aí. Tem frutos bons para sair do nosso casamento. A plenitude de Deus e bem-aventurança. Mas isso vai depender de nós. Então, para dentro desse tema que nós trazemos hoje, tem uma conclusão. Tem uma conclusão, meus queridos. Né? Eu escrevi uma conclusão aqui, eu vou estar lendo para vocês. Que diz assim: hoje há casais sofrendo em seus relacionamentos que estão cansados e desanimados. Esses sinais que estudamos precisam ser analisados e tratados. Caso contrário, não teremos um casamento feliz. Coloque a restauração do seu lar como o seu maior ideal de vida. Não desista facilmente do seu casamento, meu querido. Vá em frente. Continue procurando um método, um meio, uma bênção para o seu lar, para que o seu lar venha a ser aquilo que Jesus quer e seja. Meus amados, essa conclusão é muito forte. Nós temos visto casais sofrendo, nós temos visto casais que estão sendo destruídos, casais que estão deixando a felicidade de lado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, casal, vai atrás da restauração do seu lar. Não desista, foque, vai em frente. Esse é o ideal de Deus para a sua vida. Deus, ele tem o ideal família. Não desista facilmente. Meus queridos, procura um método para resgatar o seu casamento, porque Jesus, ele quer que o seu casamento, o seu lar seja perfeito, que o seu lar venha abundar de felicidade, de alegria, de prosperidade, que você venha ter uma vida conjugal plena e perfeita com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo. Meus queridos, casais extraordinários, eles constroem, ele não destrói. Ainda há tesouros escondidos para serem encontrados no seu matrimônio. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza. As muitas águas, como diz o pastor Márcio aqui na Palavra de Deus, as muitas águas não podem afogar este amor. Mas eu quero que você se aprofunde nas águas do Espírito e traga para o seu casamento o renovo. Traga para o seu casamento o que foi perdido. De repente, o que tem faltado aí é que você deixou de ser o que seu marido ele encontrou no começo do relacionamento. De repente, o que está perdido aí é a esposa. O marido que perdeu algo e a esposa não está conseguindo encontrar mais no que encontrou no princípio. No casamento, sabe o que eu entendo? É que eu não preciso trocar. Eu preciso voltar o que eu era quando eu o conheci. O que foi que o agradou? É exatamente isso que eu preciso me tornar a ser novamente. Verdade. Porque o convívio, nós vamos perdendo o essencial e vai só expandindo o que é desagradável ao outro. Então que os nossos olhos, eles possam estar centralizados naquilo que o fez conquistar, aquilo que nos atraiu. Da mesma forma que Cristo, ele tem nos feito por esses tempos, tantas situações para nos atrair de volta para ele, que no casamento nós vamos apresentar aquilo que exatamente situações para fazer e atrair o nosso cônjuge de volta para a nossa presença.
qual é essa nossa presença? Um ambiente de adoração, um ambiente de intimidade, um ambiente de redenção, de entrega ao outro. Querido, o casamento nada mais é, como nós dissemos na aula anterior, ele é muito mais vertical do que horizontal. Ou seja, ele tem que apresentar muito mais o reino de Deus para ganhar vidas para o reino, do que representar o que a terra e a sociedade nos dias de hoje tem apresentado. Que o casamento é fraco. Pessoas que gastam uma nota para se casarem e menos de um mês estão separados. Eu estou dando aí 30 dias. Tem gente que com muito menos tem se separado. Quero dizer para você, o Senhor tem novos sonhos para o teu casamento. Mas Ele te pergunta essa noite, você tem sonhado ainda com o seu casamento mudado e transformado? Eu quero que você fique com essa reflexão, com essas verdades. Até o nosso próximo encontro, será que você pode... Eu posso te desafiar a fazer algo novo no seu casamento? Até o nosso próximo encontro, eu posso desafiar você a tomar novas atitudes, a tirar a indiferença, a mudar a sua comunicação, voltar a ser como era no namoro, a ter uma vida sexual, se não está bem, começar os dois a orar junto para que o seu leito venha a ser santificado e que haja avivamento na sua intimidade sexual? Será que nós podemos falar? Na próxima aula, será que você tem algo para nos dizer no comentário? E dizer, olha, isso que nos tem falado por esses 3 encontros tem feito uma pequena mudança, querido. É nos pequenos detalhes que Deus opera. Então eu desafio você a estar conosco na próxima aula. Mas estar conosco com a mente totalmente mudada. Porque eu acredito que o Senhor, Ele quer fazer essa mudança e trazer o novo na sua vida e no seu relacionamento, em nome de Jesus. Não deixe, meus queridos, os sinais de perigo no casamento chegar. Se você pegou essa ministração, esse ensino, analise, pense um pouquinho, você como casal. Se vocês já estão chegando nesses sinais de perigo no seu casamento. Faça uma reflexão. Tudo que você ouviu hoje, faça uma reflexão. Se vocês já estão chegando nesses sinais de perigo no seu casamento. Meu amado, eu quero te agradecer, louvar o nome de Jesus pela sua vida que esteve com nós até agora. Que Deus abençoe cada casal. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Eu quero agora só orar pela sua vida, pelo seu casamento. Amém? Senhor, eu quero orar por cada casal, Senhor. Por cada família que se dispôs, ó Pai, de estar, Jesus, juntamente conosco, Pai, se colocando, ó Pai, de aprender mais um pouco sobre casamento, ó Pai querido. De estar buscando conhecimento, porque aqueles, ó Pai querido, que busca conhecimento, Ele vai trazer para a sua família, para a sua casa, Jesus querido, Pai amado, coisas boas, coisas maravilhosas, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada casal, Senhor, que o Senhor possa restituir, restaurar cada família, Pai querido, que cada um, Pai, nesta noite, ó Pai amado, possa ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Amados, casais extraordinários, eles constroem. Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Até a próxima. Segunda-feira nós estamos aí, em nome de Jesus. Amém.